A primeira pergunta é sobre a influência da filosofia grega na nossa interpretação do texto. De que maneira Platão influencia nessa nossa interpretação de conceitos sobre Deus, homem, alma, por exemplo, né? Na história do cristianismo? Quando mais ou menos isso começou e como isso pode afetar a nossa interpretação do texto bíblico? Ok, para iniciar o diálogo, é bom a gente aceitar um fato de que a filosofia ela não é necessariamente a nossa inimiga, correto? A filosofia ela começa com uma paixão e um amor muito grande pelo saber e por todos os saberes. A pessoa que ama a filosofia, ela acaba desenvolvendo esse gosto pelo conhecimento de forma geral. E me recordo que Benedito Spinoza, lendo um material dele, diz que ele não sabia ensinar filosofia sem se tornar um perturbador da paz. E normalmente, quem agrega conhecimento filosófico para si, ele é muito autoconsciente da própria realidade que o cerca. Então, ele vai usar suas percepções, não só sensoriais, mas, acima de tudo, a sua percepção racional para se voltar à discussão e à explicação intelectualizada das coisas que estão circundando essa pessoa. Eu diria que filosofia, cada um de nós faz um pouquinho, assim também com política. Até o ato de cruzar os braços e não participar da atividade política já é o exercício da própria política, ou pelo menos de uma parte dela em si. A filosofia ela tem essa capacidade de tentar entender todas as coisas, aquilo que a filosofia chama de realidade. Ao contrário das ciências específicas, que tentam entender uma realidade muito específica, aspectos muito particulares da realidade. Então, essa filosofia, ela tende a ser útil. É bem verdade que existem aplicações imediatistas do conhecimento filosófico, que ela é bem diferente das outras áreas do conhecimento. Hoje está dividida, antigamente, quando eu falo antigamente, nós falamos aí dos chamados filósofos pré-socráticos, a matemática, a engenharia, enfim, as outras áreas do conhecimento, elas eram agregadas sob o guarda-chuva da filosofia. Depois que foi seccionada com o passar aí dos tempos. Mas hoje um matemático, ele pode ser um contábil, um financista, um bancário, etc. Você vê um engenheiro civil, vai trabalhar evidentemente na área de construção civil. Quem trabalha em direito vai certamente trabalhar em magistratura, na defensoria pública, advogar causas. O próprio médico ele tende a atuar em várias áreas, na cardiologia, enfim. O filósofo faz o quê? A gente pergunta qual é a utilidade da filosofia hoje em dia. Para mim, a filosofia ela tem uma grande utilidade, porque ela certamente consegue desestabilizar a normalidade das coisas. Obviamente, quem faz filosofia hoje, ou quem estuda filosofia, quem busca essa área, pode se tornar um crítico de análise de obras artísticas, ele pode escrever artigos, analisar sociedades, analisar aspectos políticos, éticos, pode ser também um ensaísta. E além de trabalhar em pesquisa, existem muitas pesquisas hoje interessantíssimas, especialmente na área da ética, em que quem lida com a filosofia pode realmente fazer um excelente trabalho. Então, com essa introdução, eu gostaria de mencionar que nós não somos inimigos da filosofia. Ela é muito boa. Agora, como toda a área do conhecimento humano, ela é conduzida pelo processo inteiramente humano. E nesse longo processo de filosofia, na longa história da própria filosofia, o que nós temos são bons e maus filósofos. Dificilmente você vai encontrar um mau filósofo. Isso é uma realidade, porque ele tem sempre uma boa contribuição a dar em algum aspecto da vida. Agora, evidentemente que a filosofia é uma expressão do próprio ser humano. É a exteriorização daquilo que passa pela intelectualidade dele. E é uma explicação da forma como ele enxerga a própria realidade, a própria vida. Então, nesse caso, muitos filósofos se lançaram na atividade de tentar explicar a Deus, a religiosidade, a espiritualidade. E, evidentemente, quando eles fazem isso, ou fizeram isso, não fizeram por um meio que nós fazemos, que é a explicação de Deus por meio da autorrevelação de Deus.
Geralmente o filósofo vai tentar explicar a realidade à sua volta, que inclui um objeto de estudo que é o próprio Deus, sendo ele o sujeito do conhecimento. E nesse processo de interação, para que haja o conhecimento entre o sujeito e o objeto, Deus é colocado como objeto e o sujeito, que é o filósofo, coloca-se acima dele, vamos dizer assim. E aí o resultado pode ser muito interessante, como foi o caso de Aristóteles, que chegou à conclusão de que o motor imóvel que move todas as coisas é o próprio Deus. Ele foi chamar esse ser superior de Theos, em grego, a sua própria língua original, de Deus. Então ele chegou a essa conclusão sem revelação, ao passo que outros vão tentar descrever essa realidade espiritual, imaterial, essa área mais da metafísica e da ontologia, no aspecto inteiramente humano, na perspectiva humana destituída da própria revelação. Qual é o resultado disso? Bom, não se pode esperar outro. Quando você tenta conceituar Deus fora da revelação, o resultado é que você vai ter sempre um conceito que passa muito longe da realidade bíblica. Foi o caso aí de vários filósofos pré-socráticos, apenas para citar alguns deles. O próprio Pitágoras, que tentou conhecer esse universo metafísico através de cálculos matemáticos. Então, ele era o mais espiritualista de todos os filósofos existentes, já que eles eram cunhados como materialistas e ateus. Logo, o que se tem a partir dos filósofos clássicos, especialmente Platão, como você mencionou aí acerca desse dualismo radical cosmológico que ele estabeleceu, na crença de um mundo cósmico superior e outro inferior, onde o superior é inteiramente imaterial, porém real, ao passo que a realidade cosmológica que a gente vive é uma realidade inteiramente materialista e também ilusória, e de que os fatos, a realidade, ela se encontra no mundo superior. E para que a gente conheça, aí a base da filosofia sempre será o conhecimento, para que a gente conheça, portanto, o mundo superior é necessário uma ajudinha do próprio mundo superior, que são as almas, as fagulhas de almas, que são dispensadas pelo universo afora. Isso faz parte do nosso ser, e aquilo que existe em realidade no mundo cósmico superior, a gente o vê em figura, em réplica aqui no mundo inferior. E aí vamos reconhecendo, portanto, a nossa realidade, que é ilusória e cuja realidade real, desculpa a redundância, se encontra no mundo superior, é identificado pela alma que está dentro da gente, que nos leva a conhecer. Então, isso para Platão é conhecimento da realidade, é filosofia. E, ao ver dessa forma, você, então, consegue... Bom, o filósofo platônico vai ver a Deus por essa via. E é uma via muito perigosa, porque você passa a conceituar Deus a partir de si próprio. Então, respondendo a tua pergunta, como isso influenciou, portanto, o cristianismo, o universo cristão? A partir do segundo século, houve uma necessidade muito grande dos filósofos defenderem a fé cristã em meio às perseguições que o Império Romano impunha sobre, não só sobre os cristãos, mas outros povos também. E o cristianismo era uma religião ilícita, ou seja, ao contrário do judaísmo, que era uma religio licita no latim, o cristianismo era uma religião ilícita, era visto pelo Império Romano como uma espécie de derivação, uma seita que derivou dentro do judaísmo. E a perseguição se intensificou, muitos eram mortos, e os primeiros teólogos, chamados de apologistas, aqueles que defendiam a fé cristã, eles precisavam escrever tratados teológicos filosóficos para as autoridades romanas. Nesse processo de tentar defender a fé cristã, eles então precisavam recorrer à filosofia, se quisessem ser ouvidos pelas autoridades romanas. Lembrando que o Império é greco-romano devido à influência filosófica sobre o Império Romano. Então, a partir daí, eles passaram a conceituar, e alguns filósofos cristãos como Justino Mártir, Orígenes, Atanásio, Tertuliano, Gregório de Nissa, o próprio Agostinho, Santo Agostinho. Então, esses homens tentaram explicar a Deus via filosofia. E que filosofia? Ou era platônica, naquela época, e mais tardiamente, através da filosofia aristotélica. Mas nos primeiros 5 séculos, o que reinava era a filosofia neoplatônica. Era uma tentativa de reavivar o conceito de Platão dentro da própria explicação cristã. Ou seja, na verdade, o cristianismo foi vestido com uma roupagem filosófica,
E o conceito que veio de Deus, por exemplo, um Deus superior, um Deus imutável, um Deus atemporal, um Deus que é impessoal, impassível, termo que significa que Deus não sente absolutamente nenhuma sensação humana, nem inveja, nem ódio, nem tristeza, nem alegria, nem amor, nem nada disso. Então, essa forma conceitual de Deus corrompeu aquilo que a gente chama de escrituras. E a partir daí começaram todos os nossos problemas que até hoje estão imperando nas igrejas cristãs de modo geral. Mortalidade da alma é uma delas, é uma herança do platonismo, aliás, uma herança dos filósofos pré-socráticos. Platão apenas desenvolveu essa teoria muito fortemente. Nós temos aí um conceito de um Deus que ele é completamente transcendental e não se envolve com a raça humana, por isso ele envia Cristo Jesus para, através dele, ele se interagir com os seres humanos. Isso é uma falácia. E até hoje se defende teorias como essas. E tantas outras teorias que nós convivemos com elas hoje, das quais são frutos e produtos desse aspecto filosófico negativo. Mas eu só gostaria que o senhor explicasse para a gente se essa divergência de interpretação, ela explica, então, né, de fato, essas divergências que a gente tem, por exemplo, da maneira como o católico interpreta o texto bíblico e o protestante. Seria mais ou menos isso? Sim, na verdade não tem muita diferença entre a interpretação, a chamada hermenêutica católica e protestante. Não há muita distinção no frigir dos ovos. Isso a depender do tópico, evidentemente. Então, quando, por exemplo, você faz uso de interpretações alegóricas adotadas nos primeiros séculos do cristianismo, você dá uma interpretação completamente equivocada, já que esse era um estilo ou uma forma, um tipo ou método de interpretação alegórico que foi herdado muito antes de Cristo Jesus. Então, a forma com que interpretava as escrituras, baseada em filosofia, era dar conceitos que nada tinham a ver com o que o autor bíblico tinha para dizer realmente. Então, essa é uma hermenêutica completamente equivocada e que compromete o sentido original das escrituras. Então, deixe-me dar apenas um exemplo. Quando Paulo disse que a palavra de Deus era capaz de dividir todo o homem e penetrar, dividindo corpo, alma e espírito, então a interpretação que é dada a esse texto é no estilo filosófico, onde se cria na dualidade ou numa natureza tripartite do ser humano, baseado unicamente em explicações filosóficas. Então, essa ideia de interpretar textos bíblicos, como, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, para justificar uma imortalidade da alma, isso nada tem a ver com as próprias escrituras, porque quando ela é explicada à luz dela própria, nós já sabemos que esse é o tipo de interpretação que não se sustenta. Mas que à luz da filosofia, a tendência é você buscar elementos neoplatônicos, dualísticos dentro das escrituras para justificar, portanto, uma interpretação que não corresponde a ela própria. E isso faz o protestante, isso também faz o católico, de modo geral. Muito bem, pastor. Então, vamos dar uma avançada um pouquinho mais na história do cristianismo, chegar até 1517. Eu gostaria que o senhor pudesse citar para a gente, além desses outros exemplos que o senhor citou, quando tem esse rompimento, né, com a igreja ali, através de Martinho Lutero, essas influências permaneceram ao longo da história, né, essas influências de interpretação ainda através da filosofia de Platão, e como elas chegam até hoje. Por exemplo, é possível que hoje no protestantismo existam ainda essas interpretações, como o senhor falou, mas eu gostaria que o senhor especificasse as mais polêmicas, assim, né, as mais divergentes. Sim, claro. Lutero fez uma grande gentileza para o mundo cristão, que foi romper com essa interpretação bíblica que não era nada bíblica, que era muito mais alegórica, com uma forte influência filosófica. Lutero, então, quando Lutero ele entra em cena na história humana, ele está vivenciando um background que ele é inteiramente filosófico, onde que imperava não era mais a filosofia grega, sim a filosofia, perdão, não era mais a filosofia platônica, e sim a filosofia aristotélica, evidentemente ambas gregas. E Lutero, você tinha no período renascentista, e nesse período renascentista recheado com o escolasticismo, você tinha aquele que era de longe
o que mais se destacava dentro do escolasticismo, eu estou me referindo a São Tomás de Aquino, que era o grande herói do catolicismo na Idade Média, ou no período um pouquinho pós-medieval. E ele escreveu muito, aos 40 anos de idade, ele já tinha uma coleção enorme de escritos, chamado de Suma Teológica. São escritos que são disponíveis hoje. Aqui na Bahia, eu tenho ali um conhecido meu, um professor da Universidade Federal, que ele é um especialista em Aquino. Isso, ele é professor do curso de filosofia, tá? Da Escola de Filosofia da Universidade Federal, aqui da Bahia. E, naturalmente, nesse período, Lutero rompeu completamente com Tomás de Aquino. Na Universidade de Wittenberg, onde ele ensinava, ele pediu autorização para o reitor e simplesmente substituiu o currículo que é ensinado em Wittenberg, cuja base era inteiramente aristotélica, tomista. Então ele rompe, vai abolir, ele vai decretar que todos os escritos de Aquino são coisas do diabo, ele diz assim, literalmente, estou citando textualmente Lutero. E ele, então, vai tentar se libertar do aspecto filosófico. Então, ele vai conseguir alguns sucessos. Entre eles, é o método de interpretação da Bíblia Sagrada, que até então usava muito fortemente a filosofia grega, e ele, então, utiliza a Bíblia pela Bíblia. É o chamado princípio da sola escritura. Para isso, ele precisou ter conhecimento das línguas originais bíblicas, grego e hebraico, e convidou o Philipp Melanchthon, um jovem de 22 para 23 anos, para lecionar grego na Universidade de Wittenberg. Então ele muda o currículo com a autorização da própria reitoria da universidade, e assim ele se torna um grande herói na fé cristã nesse período, onde ele recupera, portanto, aquilo que a gente mais necessitava, que é o retorno às Escrituras Sagradas, deixar que ela mesma se explique, sem a interrupção da filosofia grega. Mas, infelizmente, ele não se livrou de toda a filosofia grega, porque, ao retornar à Bíblia Sagrada, ao princípio da sola escritura, ele mesmo não conservou esse princípio da sola escritura, um termo latim que significa a Bíblia somente. Ele precisou recorrer à filosofia platônica, porque ele era um monge agostiniano. E Agostinho, Santo Agostinho, tem como base os seus escritos inteiramente a filosofia platônica. Portanto, ele vai interpretar Deus, por exemplo, utilizando uma metodologia também filosófica. E aí está o erro de Lutero. Por essa razão que nós, enquanto adventistas do sétimo dia, uma igreja remanescente, nós entendemos e aceitamos que nós somos os continuadores da reforma, porque a reforma parou de reformar. Porque ela, em lugar de libertar-se desses conceitos filosóficos, ela os abraça e dá continuidade àquilo que ela mesma criticava, apenas mudando de vórtice entre o aristotelismo para o platonismo. Ao passo que hoje nós temos que nos libertar disso, porque o conceito é equivocado. Veja bem, a filosofia, na sua perspectiva equivocada de Deus. Acabei de iniciar a nossa fala dizendo que a filosofia é muito boa. Tá? Por essa razão que nós temos uma disciplina em nosso seminário chamada de Introdução à Filosofia. Então, nesse aspecto, Lutero se equivocou. E com seu equívoco é necessário que a igreja cristã continue se reformando. E nós somos convidados para ser continuadores desse processo de reforma. Quando eu falo em processo de reforma, eu falo uma volta completa e total e plena às Escrituras Sagradas. Tão somente as Escrituras e nada mais. Certo. Pastor, só uma dúvida. É possível que a frase de Aquino sobre tomar cuidado com o homem de um livro só seja uma crítica a quem estuda somente a Bíblia, ou não? Não seria essa a interpretação correta? Eu acredito que sim, por o fato de que Aquino ele era adepto da filosofia natural. E a filosofia natural, ela dialoga, ela é multidisciplinar, ela vai dialogar com várias disciplinas. Não somente a Bíblia Sagrada, porque Aquino vem de uma geração onde ele aceita material extra-bíblico. Tanto é que a reação contra a revolução que o monge católico Martinho Lutero fez é chamada de contra-reforma, e a contra-reforma que ocorre no ano de 1440 em diante, ela vai decretar a aceitação da Bíblia, mais aquilo que a Igreja Católica chama de tradição. Aquilo já é a própria tradição. Tá certo? Hoje os escritos de Aquino são aceitos pela Igreja, pelo catolicismo, em praticamente pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Aquino já dialogava com essas multidisciplinas e entendia que, por exemplo, para conceituar Deus,
no sentido de provar sua própria existência, você não consegue fazer isso pela Bíblia, porque a Bíblia já declara que Deus é. Mas como ocorreu esse processo? Aí ele usa vários princípios, inclusive de filósofos árabes, ele vai utilizar para simplesmente provar a existência de Deus. E aí nós temos aquelas clássicas provas da existência de Deus desenvolvida por Aquino. Então podemos dizer que sim. Correto. Pastor, outro dia eu troquei algumas mensagens com o senhor, né, referente a um podcast e uma amizade que a gente tem com alguns amigos da Igreja Católica, uma amizade muito boa, né, um relacionamento de troca de experiências, de questionamentos. E eu gostaria de saber do senhor, a gente sabe que existe esse sentimento de combatível, né, de igreja para igreja, principalmente de católicos e protestantes. De que maneira a gente pode estabelecer uma base de diálogo para que a gente possa conversar mais com ele, para que eles possam ter acesso à maneira como a gente enxerga a Bíblia, mas principalmente e de alguma forma apresentar o evangelho puramente bíblico, né? Puxa, Gustavo, que pergunta apropriada é essa. Veja, nós adventistas, nós temos um conceito equivocado de ecumenismo. Qualquer reunião, qualquer diálogo, qualquer aproximação com alguma outra fé cristã, diferente do adventismo, isso é interpretado por alguns como uma espécie de ecumenismo e etc. Não, isso não é verdade. Eu quero lembrar que a Igreja Adventista ela tem um departamento que lida com liberdade religiosa. E esse departamento, em qualquer instância, quer seja no nível de uma associação, de união, divisão ou associação geral, principalmente, nós sempre estamos presentes em eventos internacionais, onde você agrega diversas outras denominações religiosas cristãs, e até não cristãs também. Esse diálogo com o mundo é uma obrigação nossa. Nós, do ponto de vista religioso, nós não somos partidários do ponto de vista religioso, estou falando do ponto de vista político. Nós temos que ser partidários do ponto de vista religioso, no sentido de que a gente tem que estar aberto ao diálogo constante com qualquer outra pessoa. Em primeiro lugar, nós não somos inimigos de ninguém que não tem uma fé ou que mantém uma fé fora do adventismo. Esse é um ponto. Nós não somos inimigos. Primeiro, se alguém perguntar qual é a tua religião, qual seria a tua resposta? A tua resposta correta é eu sou um adventista do sétimo dia? Não. A resposta correta é eu sou um cristão, porque a tua religião é cristã. O adventismo é uma vertente, é uma denominação religiosa dentro do cristianismo. Nós somos únicos. A igreja de Cristo, ela não é a igreja adventista do sétimo dia, tão somente. Quando a gente fala em corpo de Cristo, e Cristo menciona no Evangelho de Mateus, ele está se referindo a toda a cristandade, sem exceção. Tá? Eu ministro aulas aqui de doutrina da igreja para os meus alunos e sempre faço questão de jogar por terra esse conceito de achar que a igreja adventista é exclusiva e ela é privilegiada em relação a outras igrejas. Não, isso não é verdade. Nós somos um povo, e entendemos pela profecia bíblica, escolhido por Deus, para a propagação de uma verdade que não foi continuada dentro do cristianismo. Mas isso não nos torna inimigos dos demais cristãos. Nós somos amigos, e somos tão amigos que somos chamados de irmãos. Então, o corpo de Cristo, eu repito, é todo o cristianismo, não é só a igreja adventista. Por essa razão, temos que estar aberto ao diálogo. E como fazer isso? Você quer uma aproximação? Bom, eu vou dar um meu exemplo para vocês. Aqui nós temos o David, temos o pastor Kleber, pastor David, temos o pastor Jonas. Não me recordo se eles tiveram aula comigo de religiões mundiais. Mas na época em que eu lecionava na FAAMA, a minha disciplina de religiões mundiais, eu tratava de várias religiões como budismo, islamismo, shintoísmo, hinduísmo. Quando chegava na religião cristã, eu então fazia um desafio para os meus estudantes, para que eles contactassem líderes religiosos que tenham no mínimo mestrado, para darem aulas na minha sala, no lugar deles. Então nós tivemos o privilégio de ter ali na FAAMA vários professores, pastores, sacerdotes de modo geral. Me recordo de Jean Renaud, um doutor em teologia, um sacerdote católico que cuidava da comunidade católica da sua paróquia ali em Ananindeua, dando aula na minha sala de aula para os meus alunos. Assim como
outros pastores também anglicanos, luteranos, da Assembleia de Deus, batistas, estavam ali interagindo com os meus alunos. No fim da aula, eu os levava até o restaurante da faculdade, onde nós almoçávamos, depois fazíamos um tour pela própria faculdade, pequenininha, ali mostrava, é uma oportunidade de eles nos conhecerem. Então, esse perfil, ele deve ser mantido, essa postura deve ser mantida de amistosidade, de amizade, de irmandade cristã, com aqueles que são de outra fé religiosa, que não necessariamente adventista do sétimo dia. Tá? Finalizando, então, com essa aproximação, nós temos que trabalhar pontos que nos são comuns, são as chamadas doutrinas cardinais. Então, eu vou interagir com as nossas doutrinas cardinais ou doutrinas principais. Quais são elas? Trindade, batismo, a natureza humana de Jesus Cristo, a sua encarnação, morte, ressurreição, segunda vinda. São diálogos que devem ser abertos nesse nível. É claro que haverá choques ideológicos, porque as denominações têm sempre suas doutrinas principais e exclusivas. São doutrinas distintivas. O catolicismo tem uma doutrina distintiva chamada Ascensão de Maria, que não é aceita nem aqui nem na China pelos protestantes. Mas os protestantes também têm doutrinas específicas deles, assim como nós também temos. Aí cabe a sabedoria do Espírito Santo para a gente lidar com essas nossas divergências de maneira que isso gere na diferença da intelectualidade, da ideológica, e não necessariamente no nível pessoal. Acredito que o próprio exemplo do Rodrigo Silva, né, pastor, também, o fato dele ter estudado com alguns líderes católicos, né, dele ter feito uma universidade católica, é um bom exemplo de que é possível, né, manter um diálogo. As pessoas têm muito medo disso, né, da gente acabar perdendo, de alguma forma, a nossa coerência ou a nossa essência, abrindo mão para que a gente possa fazer esse diálogo. Mais alguma coisa a comentar sobre isso? Veja, esse é um temor desnecessário, esse é um temor somente para aquele que talvez não tenha convicção de sua própria fé. Mas alguém que tem bastante convicção, ele não tem medo da própria exposição e dessa interação. Essa interação é necessária. Se não for alguém que é aquele que não tem nenhuma fé, ou melhor, que tem alguma fé, será com aquele que não tem fé nenhuma e que entre os potenciais perigos, esse é o pior. Porque se você interagir com alguém que é extremamente secularizado e tentar conquistá-lo, você pode também sofrer influência dele. Então, esse temor talvez seja desnecessário, mas é uma preocupação válida. Ela pode até ser desnecessária, mas ela é relativamente válida. Porque, evidentemente, para vocês que enfrentam a sala de aula, especialmente aqueles que estudam em universidades, que não são cristãs, especialmente as universidades públicas, vocês estão constantemente expostos a ensinamentos diários, especialmente quem lida aqui com a área de humanas. São ensinamentos diários que são um verdadeiro bombardeio para a fé pessoal, tá certo? Claro que o que vai valer nesse momento é o nível de convicção que você tem em relação à própria fé em que você exerce. É isso que vai determinar, ter um nível de consciência, de conhecimento. Então, por isso que sempre temos o seguinte desafio. O desafio que nós temos é de ter um nível muito elevado de conhecimento daquilo que a gente crê. Porque se você não tiver conhecimento do que você crê, você pode ser facilmente levado por outro tipo de ideologia. Então, se você se diz ser um adventista do sétimo dia, você tem, no mínimo, conhecer com convicção aquilo que é defendido por tua própria fé religiosa. Eu me refiro às 28 crenças fundamentais, e você tem que saber muito bem disso. Na crença fundamental que lida com a pessoa de Cristo Jesus, se você não tiver convicção de que ele é um ser divino e humano ao mesmo tempo, você pode ser levado pela ideologia materialista, com muita facilidade, que vai comparar essa divindade de Jesus a mitos já existentes, de 3, 4, 5 mil anos antes da própria existência de Jesus Cristo. A tua convicção é que vai valer nesse momento, né? Ok, pastor. Pastor, já que o senhor tocou na sala de aula, a gente vai entrar agora por um assunto que tem sido muito discutido dentro e fora das universidades, das salas de aula,
eu tinha combinado com o senhor, então a gente vai para o século XIX e aconteceu uma coisa muito importante, que foi a formulação e a publicação das ideias de Marx e Engels, né, que afetam diretamente a história desde lá até hoje, né, inclusive a nossa interpretação da cosmovisão bíblica, né. E como o senhor falou, hoje os jovens vão cada vez mais cedo para a universidade, principalmente a maioria, acredito eu, vai para universidades não confessionais, né, não cristãs. E eu gostaria de saber do senhor como esse materialismo histórico dialético do Marx diverge da interpretação da Bíblia, porque como o senhor acompanha junto com a gente essa vida de sala de aula, nós estamos vendo várias interpretações do Jesus histórico. Jesus como um revolucionário, por exemplo, né? O marxismo como uma ideologia de mãos dadas com a Bíblia. É possível a gente fazer essa interpretação dessa ideologia marxista de mãos dadas com o cristianismo, por exemplo? As pessoas mais tolas, elas acreditam que os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, eles contemplam, especialmente o capítulo 4, eles dão base para uma ideologia marxista, e isso não é verdade. Você não vai ver dentro da Bíblia Sagrada, especialmente no material neotestamentário, ou seja, dentro do Novo Testamento, você não vai ver nenhuma porção dos escritos sagrados que apoiam uma derrubada de classe, uma proposta marxista, proposta socialista ou comunista. Essa teoria econômica, que na verdade é um ideal revolucionário, também é uma teoria política, e por que não dizer que é uma teoria filosófica, ela é totalitarista, e a Bíblia não abre espaço para o totalitarismo de modo geral. Acredito que não é possível harmonizar o marxismo com o cristianismo por várias razões. Uma delas é que o marxismo ele é materialista e é darwinista em si. Pra você ter uma ideia, Karl Marx defendia aquilo que é chamado de darwinismo social, porque quando você tem uma derrubada de classe por meio revolucionário, usando a força, que era a proposta filosófica de Karl Marx, você está simplesmente apoiando a eliminação de determinadas classes. Nesse caso de Marx, a classe operária, trabalhadora, com uma proposta de eliminação da burguesia e eliminação pela força, pelo assassinato. Então, darwinismo social, que em grande escala significa o poderio bélico e imperialista, por exemplo, da Inglaterra, nos séculos XVIII, século XIX, sobre vários outros países ali no Oriente Médio, mesmo na África, onde a escravidão foi uma realidade no passado, e a matança de pessoas, como é o caso do nazismo, sobre vários outros povos, mais particularmente sobre os judeus, essa exterminação, isso é o chamado darwinismo social, onde quem vai prevalecer, na verdade, é a lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, o mais fraco não pode vivenciar essa realidade. Marx foi influenciado por várias pessoas, entre eles Nietzsche. E Nietzsche, no seu livro O Anticristo, ele defendia claramente, ele dizia que a misericórdia, a compaixão, o amor é o pior sentimento existente na raça humana. E ele toma Jesus Cristo como base, como referencial para esse sentimento e o critica, é uma crítica muito ácida, porque é isso que vai fazer com que as pessoas fiquem frágeis, são fragilizadas e não possam causar mudança e o fortalecimento da própria sociedade em si, do homem individual e da sociedade em si. Marx foi influenciado por muita gente, inclusive por esse filósofo que acabo de mencionar também. Eu não acredito que há uma interação, dado a esse materialismo que o marxismo ele defende. E, sobretudo, porque Karl Marx, o marxismo hoje, ele tem a vantagem, de ser aquilo que a gente chama de marxismo cultural, tá certo? Que está aí na sua terceira fase, na sua terceira onda, onde é muito difundido esse domínio do pensamento de Karl Marx, de maneira mais discreta. Então, esse comunismo, ele passa a se sedimentar em outras bases.
Então, veja que Karl Marx ele acreditava que a derrubada de classes era uma realidade revolucionária, enquanto que Gramsci, por exemplo, que é um filósofo neomarxista, ele, contrário a Karl Marx, defende a ideia de que hoje, por exemplo, nós devemos, ou eles devem, trabalhar com a indústria cultural de modo geral, para que esse progressismo ele invada a sociedade, preparando para um socialismo e, posteriormente, um comunismo. Então, de acordo com quem afirma esse tal de marxismo cultural, ele pode ser implantado e geralmente defende outras coisas que nós cristãos não defendemos. Então, se perguntarmos o que é o marxismo moderno, o marxismo moderno pode ser aquele marxismo cultural que foi, evidentemente, instaurado aí pela escola de Frankfurt, ali já na década de 1920. Então, geralmente, isso defende as ideias de esquerdas que estão associadas com questões de ideologia de gênero, também chamada de questões de gênero, defende uma cultura do politicamente correto, a defesa de direitos de minorias, como LGBTQ, agora tem outras siglas adicionadas, IS e assim por diante, onde tem a defesa de minorias de mulheres, de negros, de índios, de deficientes, enfim, a liberdade sexual, o multiculturalismo, esse feminismo, a educação sexual sendo vista de forma diferente. Cada proposta dessa do marxismo, que é materialista e que nega a existência do próprio Deus na sua essência, é bem verdade que você vai encontrar hoje socialistas ou comunistas adeptos dessa ideia, que são realmente religiosos. É o caso, por exemplo, daqueles que defendem uma libertação da sociedade utilizando a religião, a crença em Deus, mas tendo como base realmente a filosofia marxista. Então, esses movimentos que estão entrelaçados com o comunismo, na sua própria defesa, que acabei de mencionar, ideologia de gênero, defesa de minorias, etc., isso não tem nenhuma harmonização com o cristianismo. Não que a gente não deva defender as minorias, a gente o faz pela bandeira do cristianismo, obviamente. A questão da defesa do oprimido, pastor. A defesa do oprimido, se você for olhar para o protestantismo europeu, o protestantismo europeu, a partir da reforma protestante em diante, eu me refiro muito mais à reforma que ocorreu ali na Suíça, especialmente em Genebra, onde Calvino era quem trabalhava aquela cidade e na divulgação da própria reforma protestante, que ficou muito bem implantado. Aquilo ali é um modelo, entre aspas, não é perfeito, mas é um modelo onde o oprimido ele pode deixar de ser oprimido pela evolução do processo que dá liberdade para as pessoas. Nesse caso, a democracia ainda é um mal menor. Você tem o capitalismo que dá liberdade para a produção econômica, e hoje você tem uma Europa, especialmente os principais países econômicos europeus, eles são verdadeiras potências, a Alemanha, a França, os países nórdicos, você tem a própria Inglaterra, que são países extremamente fortes. E eu vou te dizer como é que um oprimido pode ser liberto dentro do capitalismo. E eu te respondo isso com uma viagem que fiz ao Japão. Assim que cheguei ao Japão, e você sabe que o Japão é um país extremamente capitalista, todos investem muito fortemente, é um país extremamente industrializado. Se Karl Marx estivesse vivo e visitasse o Japão hoje, certamente ele mudaria de ideia, porque a Inglaterra, onde ele viveu por algum tempo, que era a Inglaterra industrializada, que não dava direito a nada para ninguém, as pessoas trabalhavam até morrer, mulheres e crianças trabalhavam, não tinham direitos, e aí entram os sindicatos na tentativa de defender o oprimido. Aquela é uma realidade que Marx viu, e de certa forma ele tinha razão em defender esse tal oprimido, não pela forma com que ele mencionou. Evidentemente estava errado. A forma de libertação do oprimido é um sistema capitalista extremamente avançado, como é o caso do Japão. Então eu fiquei encantado e admirado, porque ali você não consegue ver distinção de classes, literalmente falando. Você a olho nu, olhando para o carro que a pessoa dirige, para os lugares em que ele frequenta, para a roupa que veste, não há distinção entre pobre e rico. E eu testemunhei isso.
Você não consegue. Você só vai ver se tiver uma relação muito íntima com a pessoa e descobrir, por alguma razão, acerca da conta bancária dele. As casas têm que ser pequenas, os apartamentos, não pode ser casas suntuosas e muito grandes, dado a disputa de espaço físico naquele país. Mas o país, eu quero dizer que o país avançou economicamente a tal ponto que todo mundo tem direito a trabalho. Então, todos foram libertos da pobreza, todos foram libertos da opressão, porque agora têm direito e acesso a todos os bens de consumo, eles têm acesso ao que o Estado oferece, com uma excelente educação, uma educação de ponta, com uma estrutura de saúde fantástica, com estradas que a gente não encontra sequer um buraco no meio. Ou seja, o país forte economicamente, isso acontece por meio do capitalismo e da liberdade de investimento, e das classes sociais, não há dúvida de que isso ocorre, você tem ali uma igualdade, as pessoas se igualam. Então, a melhor forma de tirar o oprimido da sua chamada opressão, do ponto de vista sociopolítico, é dando condições sociais para que isso aconteça. E o Estado pode fazer isso se ele for forte na arrecadação e no investimento, e isso através da atração do capitalismo. Pastor, desculpa, o livro do George Orwell sobre Animal Farm seria um bom exemplo, né, dessa troca de poderes aí, né, do oprimido se tornar um opressor. Sem dúvida. Agora veja bem, eu gosto do que escreveu o Thomas Piketty no seu livro O Capital. Coincidentemente tem o mesmo título do livro de Karl Marx. Mesmo título. Então, também ele tem um livro chamado A Economia da Desigualdade. Esse cara foi ganhador de um prêmio Nobel da Economia, ele é um francês, ele leciona na Universidade Francesa e faz uma proposta interessante, que a redistribuição do lucro, sem mexer, evidentemente, na propriedade privada, sem mexer nessa distinção de classe, é possível que o Estado ele consiga redistribuir renda de tal forma em que pode fazer com que o oprimido deixe de ser oprimido. O opressor, quem é o opressor? Depende do meu ponto de vista. Uhum. Se o socialista, se você perguntar para o socialista quem é o opressor, ele vai ver o bancário, vai ver o industriário, ele vai ver esses donos das grandes corporações como o opressor. Na verdade, se você perguntar para um capitalista quem é o opressor, amigo, necessariamente não é isso. O opressor é visto como um outro inimigo. Uhum. Então, quem oprime, na verdade, é quem faz a verdadeira, quem dá a oportunidade de trabalho através de suas grandes corporações, de sua indústria, etc. É aquele que gera realmente renda, a fim de que essa pessoa, esse pobre, esse oprimido, ele possa ter acesso à renda. Pergunte, por exemplo, para alguém que está empregado, ainda que seja de salário mínimo, com carteira, com direitos, etc., se ele está sendo oprimido. Ele vai dizer que não pelo seu patrão, na verdade. Então, isso é uma falácia. Depende de que ideologia a pessoa carrega para dar uma resposta, na verdade. Agora, em termos práticos, opressor e oprimido é só uma questão de ponto de vista. Uhum. Porque entre o opressor e o oprimido, quem é que em regimes pseudo-comunistas ou socialistas oprime? É o dono daquele hotel privado é que oprime? É aquela indústria que está ali? Não, é o próprio Estado que é o opressor. O Estado pode ser opressor a depender de como ele conduz. Não interessa quem está conduzindo, se é um sistema socialista ou se é um sistema de capitalista com regime democrático ou não, isso não interessa. A opressão, ela vem de várias outras formas, não é de uma forma única, tá certo? E qualquer regime pode ser totalitário e pode oprimir, obviamente, tanto o regime socialista quanto o regime capitalista, dentro de um ambiente democrático ou não. A China aprendeu isso muito facilmente. Quando eu estive na China, fiquei encantado também, porque a China conseguiu conjugar um regime comunista com um sistema capitalista para poder sobreviver. E tem dado condições realmente de alguns saírem da pobreza, da chamada opressão da pobreza. Mas, enfim. Correto, pastor, muito bem. Olha só, a gente indo agora para o campo mais da igreja, né, mas ainda no assunto marxismo, o Kleber disse uma coisa aqui, fez uma pergunta muito importante, olha só. A teologia da libertação seria um braço marxista dentro da igreja, né? Acho que primariamente dentro da igreja católica, mas ele
esse viés escapuliu, pastor? O senhor acha de alguma forma para dentro das igrejas protestantes? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Deixa eu só explicar uma coisa. Não é só o catolicismo oficial não defende esse braço do comunismo, o marxismo dentro da própria igreja. Isso é bom ficar claro. Tá? Houve um documento lançado pelo próprio na década de 80, onde oficialmente a Igreja Católica ela considera qualquer teoria marxista que se mescla ao cristianismo como sendo herética. Entre elas, a própria teologia da libertação. Então, veja que essa teologia da libertação ela faz parte daquilo que a gente chama na América Latina de teologia latino-americana, que é uma teologia conceitual e tem como base o marxismo. Então, ela tem duas variantes. Quais são elas? A teologia da missão integral, essa é praticada pelos protestantes. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo. Eu faço parte da diretoria da ARTE. A ARTE é uma associação dos seminários evangélicos, teológicos evangélicos aqui do Brasil. E eu, anualmente, geralmente em dezembro, na segunda semana, tenho que fazer parte dos simpósios, das reuniões, dos concílios da arte. Ali a gente tem vários outros seminários teológicos agregados a essa associação. De modo que os temas a serem discutidos nos nossos simpósios são temas com viés inteiramente marxista. Eu praticamente sou o único entre eles que não adota um viés marxista. Todos os outros defendem essa teologia da missão integral. Missão integral significa restaurar, por meio do cristianismo, a pessoa como um todo, inclusive devolver sua dignidade social, o seu direito a acesso facilitado a tudo que o Estado pode oferecer. Nesse contexto, vem uma outra variante da teologia latino-americana, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação ela tem como base o marxismo, assim como a teologia da missão integral também, onde o conceito é materialista. Primeiro, Cristo não é divino, no conceito da teologia da libertação. Cristo não é divino. O reino de Deus não será implantado mediante a segunda vinda de Cristo. O reino de Deus será implantado pela revolução comunista na sua sociedade local. Então, isso ocorreu com Gustavo Gutierrez no início aqui na América Latina, e veio através do sacerdote chamado Leonardo Boff, juntamente com seu irmão, que propagaram isso na década de 80, 70 para 80 aqui no Brasil, muito fortemente, dentro das bases católicas. Então, hoje o que você vê são sacerdotes católicos, alguns que são vinculados a esse tipo de teologia, onde a base revolucionária da sociedade é quem vai mudar a sua condição social, tá certo? Isso, de fato, está impregnado no nosso Brasil, infelizmente, até hoje. Você vê, por exemplo, que a chamada esquerda cristã, tem a direita cristã e tem a esquerda cristã, eu realmente não gosto muito de usar esses termos, mas é o que está popularmente. A esquerda cristã ela é inteiramente apoiada por esses que acreditam numa melhoria da sociedade via marxismo, onde marxismo e cristianismo podem andar de mãos dadas. Gustavo.